Fala galera do canal, beleza? Tô aqui para mais um vídeo com um convidado, essa primeira entrevista aqui no canal, o convidado Alfredo Sequeira, é isso mesmo? Sequeira. Alfredo Sequeira com E. Perfeito. O Alfredo, ele tá liderando, né? Ele tem um projeto chamado AIS Livres, correto? E tô estudando para ser um agente autônomo. Conheci ele, achei incrível o projeto e vim trazer para o canal aqui para vocês conhecerem também o projeto dele. Vou pedir para ele se apresentar, contar sobre o projeto. E é algo que, na minha opinião, está revolucionando o mercado financeiro, está ajudando todos nós e eu não podia deixar de trazer aqui esse cara para falar sobre esse projeto incrível. Beleza? Pode se apresentar, falar um pouco aí do seu projeto e show de bola. Bom, primeiro, muito obrigado, Bruno Max, de estar aqui conversando com o seu canal, com seus ouvintes, com seus telespectadores, canal Bom Investidor. É um prazer enorme estar aqui, é uma satisfação estar falando com você. Como você me disse, meu nome é Alfredo Sequeira, estou no mercado aí há 30 anos, comecei no mercado em 1993 como auxiliar de pregão, depois eu virei operador de pregão Bovespa, depois eu fui operador de pregão BNF, eu virei agente autônomo de investimentos em 2002, fui subir para a mesa para atender pessoa física em 2002, né? Naquela época quase ninguém atendia pessoa física, tinha um projeto do Raimundo Magliano, Bovespa vai até você, né? O Raimundo Magliano era o presidente da Bolsa nessa época, e eu lá fiquei como ponta de mesa, comecei, né? Aí depois virei gerente da corretora, né? Depois eu virei superintendente da corretora. E em 2014, já com 21 anos de experiência no mercado, eu montei minha empresa de assessoria de investimentos, que chama DNA Invest. Bacana. Basicamente, é isso aí minha história. Se você me permitir, Bruno, eu gostaria de compartilhar aqui a tela. Com certeza. Pode ser? Pode. Deixa eu pegar aqui. Fiz uma apresentação aqui especial para vocês aí do canal Bom Investidor. Tá bom? Opa! Ficou bacana. O seu logo aí, tá bom? Vamos lá, falar um pouquinho da profissão, né? O que é não é mais agente autônomo, tá? Já te dando já um bisuzinho para a prova. Agora é assessor de investimento. Conseguimos, essa é uma vitória, vou falar um pouco mais para frente. Mas a profissão de operador de pregão, infelizmente, não existe mais. Eu fui operador de pregão, não existe mais. Importante dizer o que o agente autônomo não é. O agente autônomo não é um gestor de carteira. Quem quer fazer gestão de carteira pode trabalhar numa asset, pode trabalhar no family office, pode trabalhar num banco, numa gestora de um banco, mas nunca pode ser agente autônomo, nunca pode ser assessor de investimentos. Preciso me adaptar agora a falar só assessor de investimentos, que eu falava os dois. Nunca vai ser um assessor de investimentos. Assessor de investimentos assessora. Qual a diferença do gestor para o assessor? O gestor toma a decisão pelo cliente. O assessor não pode tomar decisões pelo cliente. Inclusive, ele é auditorado em relação a isso. Nós também não somos analistas. Nós não fazemos análise. Alfredo, eu adoro fazer análise. Cara, vai ser analista. O assessor de investimentos que gosta de fazer análise e faz análise está perdendo o seu tempo. Porque ele não pode fazer análise, não pode passar essa análise para o seu cliente, né? Ele está perdendo o tempo de uma corretora. Eu aqui trabalho por exemplo, com a corretora Ágora Bradesco, né? A Ágora Bradesco tem lá, acho que mais de 300 analistas lá na sua área de análise. Por que eu vou me meter em fazer análise? Perder meu tempo para fazer análise? Se meu cliente pergunta quais são as melhores ações para comprar dentro do índice Bovespa, eu pego a carteira recomendada do Bovespa lá da corretora e mostro para ele. Aí você me pergunta, Alfredo, qual dessas ações você acha que é melhor? Eu não posso dizer qual que eu acho que é melhor, mas eu posso fazer uma pergunta para ele. Você quer que eu ache qual que eu acho que é melhor em termos de potencial de valorização, ou em termos de pagamento de dividendo, ou em termos de empresa ser das maiores? Alfredo, eu quero de pagamento de dividendos. Olha, dentre essas ações aqui, a que mais paga dividendos, segundo a análise da corretora, é essa aqui, né? Então a gente consegue ajudar o cliente sem precisar fazer análise. É isso aí, você vai assessorar, né? Assessor de investimento. Isso aí. Então não somos gestores, não somos analistas, nós somos assessores de investimento. Nós trabalhamos para o cliente, isso é importante. Eu trabalhei 21 anos da minha vida para o dono do banco. Na verdade, a gente, quando era operador de pregão, trabalhava para o gerente do pregão. Quando virou operador de mesa, trabalhava para o gerente da mesa. Depois, quando virou gerente, trabalhava para o superintendente. Depois, superintendente, diretor, né? E se eu virasse diretor, trabalharia para o
o presidente do banco e o presidente do banco trabalha para o dono, que trabalha para os acionistas, né? Então você vai sempre ter um chefe quando você está no banco. Sim. Quando você trabalha como assessor de investimentos, o seu chefe é o cliente. Ele precisa ter esse conforto de saber que você está lá para defender os interesses dele e não os interesses da corretora ou do banco que você é assessor de investimentos. Eu lembro, na época que eu era assessor de investimentos, tinha muito do pãozinho, na época que eu era funcionário de corretora, tinha muito isso do pãozinho do mês, ou pãozinho quente do produto que a corretora precisava vender. Independentemente de ser bom ou ser ruim, a corretora precisava vender. Uhum. Como agente autônomo de investimento, você não pode fazer isso. Você tem que sempre buscar aquilo que é melhor para o seu cliente. Esteja esse produto aonde ele estiver. Tá bom? Inclusive, algumas vezes você pode dizer para o seu cliente que o melhor é não investir, que o melhor é ele pagar aquela dívida. Quantas vezes eu já tive clientes que me ligaram e falaram: Alfredo, eu consegui um empréstimo no banco, ou eu tenho um empréstimo no banco que eu fiz há algum tempo para uma operação específica, já quitei essa operação, já não existe mais, mas eu estou com dinheiro ainda e eu posso ficar com esse dinheiro ainda. Aí eu pergunto para ele: mas quanto você está pagando de juros por esse dinheiro? Ah, sei lá, estou pagando de juros, sei lá, 8% ao ano. Você não tem uma operação que dê 10%, porque eu fico com esse delta, com essa diferença? Uhum. Cara, se você for um assessor de investimentos íntegro, você vai dizer para o seu... A grande maioria é íntegro. Você vai dizer para o seu cliente: cara, uma dívida de 8%, uma aplicação de 10%, você vai ter uma diferença de 2%. Será que vale o risco? Os 8% que você tem pagado o empréstimo é líquido e certo. Os 10% no investimento, seja ele qual for, pode ser até na poupança, do público, não é certo. Né? Sempre tem um risco, qualquer aplicação que você vai fazer tem um risco. Então, cara, paga o seu empréstimo. Quando você tiver dinheiro teu para investir, vamos em frente. Né? Então, o assessor de investimento precisa pensar a longo prazo. Como eu disse para você, estou no mercado aí como assessor de investimentos desde 2002, trabalhando de corretora, depois eu vim montar meu negócio. Eu tenho clientes que eu atendo, cara, há mais de 15 anos, 20 anos, que eu já estou aí na segunda geração, alguns até na terceira geração do cliente. Então, isso é bastante importante, essa confiança que o assessor de investimentos tem. Assessor de investimentos, muito diferente de um gente do banco, cara, vai trabalhar com o cara do dia, com o cara da noite. Trabalha às 6 da tarde, trabalha às 7, trabalha de domingo, feriado. Quando o cliente quiser, você vai responder o cara, né? Não existe esse negócio de não, meu horário é de tal horário, porque o negócio é o teu negócio, né? Então você vai se dedicar. E o atendimento de um assessor de investimento na comparação com um gerente do banco é muito melhor. Primeiro, por conta da disponibilidade, né, de você conseguir falar com ele de uma maneira mais simples. E segundo, por conta da qualificação. O assessor de investimentos tem uma qualificação muito maior. O gerente do banco, no máximo, vai ter um CPA 20. A gente tem aqui a certificação de agente autônomo de investimento, que é uma prova muito difícil, que é superior à dificuldade do CPA 20. Né? Eu que o diga. É bem legal, é bem legal. Vamos lá, fazer um paralelo entre o mercado brasileiro de assessor de investimentos e o mercado americano, que é um dos mais desenvolvidos do mundo na área de assessor de investimentos. No Brasil, a gente tem aí cerca de 15 mil agentes autônomos de investimento, tá? Mais ou menos. Sim. Nos Estados Unidos, é mais de 1.400.000 financial advisor, que é a profissão parecida com assessor de investimentos. Aqui, a gente é responsável por 3% da distribuição. Nos Estados Unidos, mais de 65% da distribuição é feito por assessor de investimentos. E olha só que interessante, Bruno. A gente só responsável por 3%, e olha como a gente incomoda os bancos, né, os grandes instituições financeiras, só com 3%. A gente busca aí crescer cada vez mais, porque é muito bom para o cliente ter um assessor de investimentos. A taxa CVM, eu vou falar um pouco mais dela para frente, mas a gente, enquanto não for aprovada a medida provisória, a gente paga aí de R$ 2.500 por ano. Nos Estados Unidos é na pessoa física, né, fora a parte da pessoa jurídica, depois eu falo mais para frente. Nos Estados Unidos, no máximo, você vai pagar $150. Aqui, a gente tem um problema ainda, apesar do Conselho Monetário Nacional ter aprovado o contrário. A gente tem uma regulamentação da CVM agora, que proíbe o agente autônomo, assessor de investimentos, perdão, de ter sócio não assessor de investimentos. Nos Estados Unidos, você pode ter sócio, inclusive é considerada a 6ª melhor profissão dos Estados Unidos. Aqui a gente tem exclusividade para distribuição de valores imobiliários, então para ações, para debêntures, para ações, debêntures, você precisa trabalhar, título público, você precisa trabalhar só com uma corretora, para fundos de renda fixa bancária você pode trabalhar com mais de uma. Nos Estados Unidos, e na grande maioria do mundo, pode dizer 99% do mundo, você pode trabalhar com quantas corretoras você quiser, né? Essa regra criou uma enorme distorção de mercado, mais para frente eu vou falar disso.
E aqui você tem uma enorme demanda, uma demanda latente por assessoria de investimentos, Sim, porque o brasileiro tem uma educação financeira muito ruim, muito baixa, né? E olha só que interessante, apesar de nos Estados Unidos as pessoas terem uma educação financeira muito maior que no Brasil, 65% das pessoas que investem através de um assessor de investimentos. Exatamente. Não faz sentido a pessoa investir sem a ajuda de um assessor de investimentos, a não ser que ela seja um super expert do mercado, e mesmo que o seja, sempre escutar uma segunda opinião de um profissional qualificado é muito positivo, tá bom? Correto. O que a gente já fez? O que o assessor de investimentos como profissão já fez? Né? Primeiro, nós somos responsáveis pelo sucesso de diversas corretoras de valores do Brasil. Diversas. Aliás, a maior delas nasceu de um assessor de investimentos. Exatamente. Então, as corretoras conseguem ter uma capilaridade maior, conseguem concorrer com os bancos, e essa, por acaso, já é um banco até, foi comprada pelo maior banco do Brasil, por conta do trabalho do assessor de investimentos. É ele que vai nos rincões do país. Senão, a corretora tinha que abrir uma filial em cada estado ou em cada cidade. E como ela faz para chegar nas cidades? Trabalho do assessor de investimentos. Popularização dos investimentos em bolsa. O assessor de investimentos é o responsável pela popularização dos investimentos em bolsa. Ele que vai explicar os riscos e os benefícios dos investidores de investir em bolsa. O aumento do financiamento privado ao setor produtivo da economia. É importantíssimo você ter aí o financiamento privado, cada vez menos dinheiro público no setor produtivo da economia, para sobrar dinheiro para aquilo que o Estado precisa fazer, que é saúde, segurança e educação, né? Então, quanto mais dinheiro privado, como é isso, Alfredo? Poxa, uma empresa vai lançar ações, se o assessor de investimentos ajuda nessa oferta pública, ele está levando dinheiro do setor privado para o setor produtivo da economia, né? Da pessoa física para o setor produtivo da economia. Então é muito legal isso, Bruno. Esse trabalho, estou falando de ações, mas pode ser debêntures, pode ser através do CDB, pode ser através de vários instrumentos. Um CRI, um CRA. Melhor educação financeira. O agente autônomo, o assessor de investimentos é um agente de educação financeira, né? É um participante desse mercado. Ele explica para os seus clientes o que é, por exemplo, um CDB pré, o que é um CDB pós, qual a diferença de um e de outro, por que no momento é melhor fazer o pós, ou por que naquele momento é melhor fazer um pré, como é que está a curva de juros, o que é a curva de juros, o que é o CDI, né? Qual a diferença do CDI para a Selic. Esse é o trabalho do assessor de investimentos. Mas se você pegar uma roda de amigos, eu já fiz isso no clube, uma roda de eu e mais 10 amigos, e desses 10, só eu trabalho no mercado financeiro, e você vai perguntar para essa roda qual a diferença do CDB pré e do CDB pós, pode ter lá engenheiro, médico, dentista, no caso lá tinha um dono de uma grande empresa do Brasil, não sabe, não sabia. E não é demérito isso, não é demérito, né? Não é a especialidade do cara. E a desconcentração bancária e o aumento da concorrência do setor financeiro. Isso a gente trabalha também. O assessor de investimentos é um agente de desconcentração bancária, de aumento da concorrência aí no setor financeiro. Falar sobre um slide da nossa associação. É uma associação, tá? Começou como movimento símbolo, mas se transformou numa associação. A associação se chama AIS Livres. Se você buscar aí @AIS Livres em qualquer plataforma, seja Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, nós estamos em todas, né? Muito bom. É uma associação que nasceu aí em 21 de março de 2019 e tem dois objetivos principais, né? Dois diferenciais principais, portanto. O objetivo da associação é defender os interesses, se organizar e defender de uma maneira organizada os interesses do assessor de investimentos pessoa física. Tá? Nós representamos a pessoa física do assessor de investimentos, não a empresa do assessor de investimentos. Nós temos dois diferenciais. Primeiro, independência, tá, Bruno? Tem que ter muito cuidado quando você monta uma associação, para essa associação não ser capturada por um participante de mercado. Imagine se você tem uma associação de assessores de investimentos, ou uma associação de pedreiros. E essa associação de pedreiros, mais de 50% dos conselheiros e dos diretores dessa associação de pedreiros trabalham numa construtora. Cara, será que essa associação vai fazer o que é bom para os pedreiros ou o que é bom para essa construtora? Exatamente. Isso vale também para os agentes autônomos de investimento, para os assessores de investimento.
uma associação de assessores de investimentos tem que ter algumas regras, ou de qualquer associação, para que ela não seja capturada por um participante do mercado. No caso nosso, seria uma corretora, né? Então, 40% dos conselheiros ou dos diretores, só podem ser vinculados a uma mesma corretora. Então, nós somos lá em 11 conselheiros, eu sou conselheiro porta-voz, tá? E 3 diretores. E aí, dos 3 diretores, 40%, então não tem como ser 2 da mesma corretora. Então, cada um é de uma corretora. E desses 11 conselheiros, no máximo 4 podem ser filiados a uma mesma corretora. E o segundo ponto, tão importante quanto o primeiro, é que a gente oferece consultoria jurídica aos nossos filiados. Então, a gente tem um corpo de advogados, né, que, eventualmente, se algum filiado tiver alguma dúvida em relação a algum processo que está acontecendo, o advogado vai dizer se isso está correto ou se está errado. E, óbvio, se o filiado quiser contratar o advogado, ele vai conseguir com algum desconto, mas aí é por conta dele. Tá bom? Mas essa assessoria, o cara fez isso, a corretora fez aquilo, pode, não pode, essa assessoria a gente dá. Isso pode, isso não pode. Porque até o AIS Livres, cara, aonde que o assessor de investimentos ia perguntar se estava certo ou se estava errado? Primeiro no escritório que ele trabalha, que está enviesado. Depois na corretora que ele trabalha, que está mais enviesada ainda. Exatamente. Aonde que ele poderia recorrer, né? Então, por isso a gente criou essa consultoria jurídica aos filiados. Como que faz para se tornar sócio aí, se associar ao AIS Livres? Como que é esse processo? No nosso site, se me permitir aqui, eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu voltar aqui, parar de apresentação e voltar à apresentação. Tá. Então aqui, ó, associação e patrocínio, se associe ou patrocínio AIS Livres pagando pelo Pix. Bacana. Né? Então, se você quiser fazer pelo Pix, plano associado, você vai pagar aí como associado R$100 por ano, tá? E aqui o patrocinador é R$1.000 por ano. Se você quiser fazer pelo PayPal, aí você consegue fazer no PayPal parcelado, e aí você consegue fazer 12 parcelas de R$10. Tá bom? Bacana. Essa aí é a forma de se associar e de patrocinar aí o AIS Livres, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Beleza? Bom, esses aí são os nossos principais, os nossos conselheiros, os nossos diretores e tal. Aqui um pouco das nossas redes sociais, está um pouquinho defasado depois do que aconteceu nos últimos dias aí, disparou de associado e de seguidores nas redes sociais, mas é mais ou menos isso. A gente tem quem for assessor de investimentos e quiser, aliás, você inclusive, Bruno, se você quiser, pode participar do nosso grupo de WhatsApp, tá? Entre em contato comigo, no final da apresentação está o meu telefone, fica à vontade. Tá? Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Site, seu e-mail, telefone, tudo pode aí. Entrar em contato, assim, pedir para chamar pelo WhatsApp, dá um oi pelo WhatsApp e tal, porque eu não sou, deixar bem claro, eu não sou sindicalista, não vivo de associação. Aliás, eu só arrumo problema para mim na pessoa física, porque a gente está mexendo com gente muito poderosa através da associação. Eu sou assessor de investimentos, é disso que eu vivo, né? Sim. Então, imagino. Até das 9h30, 10 da manhã até as 6 da tarde, eu me concentro aqui na minha atividade de assessor de investimentos. E aí depois eu me dedico à associação. Então, se quiser falar comigo, manda um WhatsApp também, porque se for ligar para falar da associação e meus sócios perceberem que eu estou falando da associação, ficam bravos comigo e eles têm toda a razão, né? Porque eu preciso estar aqui me dedicando à atividade. Então tá aí nas nossas redes sociais, quantas a gente tem, algumas coisas que apresentamos aí, a proposta para a CVM em todas as audiências públicas sobre a nossa atividade. A gente é convidado, já foi convidado umas 3 vezes aí para ir na Câmara Federal para falar da profissão, né? A gente tem algumas colunas aí em algumas revistas, etc e tal, e aqui estão nossas principais redes sociais. Aqui um pouco do trabalho que a gente fez, o apoio parlamentar que a gente tem, um dos deputados que mais apoia a gente aqui é o Luiz Felipe de Oliveira Bragança. A gente tem um trabalho interessante com o pessoal do Partido Novo, tanto o Paulo Gamini quanto o Marcel Van Hatten, não sei se tem foto dele aqui, mas está aqui, ó, o Marcel Van Hatten, né? Temos uma interlocução muito interessante aí com a B3, tá? A gente tem uma interlocução bem legal com a B3, uma ligação muito forte, um trabalho muito
bem feito junto ao Ministério da Economia. Então, a gente está sempre conversando com o Ministério da Economia. Bom. Eles estão sempre aí recebendo nossas pautas. Bastante coisa tem avançado por conta do trabalho do Ministério da Economia. E, infelizmente, digo infelizmente de verdade, uma relação apenas protocolar com a CVM. Tá? A CVM, infelizmente, não escuta muito a nossa associação. Tem algumas suspeitas de porquê, mas eu acho que não convém aqui falar isso. Tem o órgão regulador e a gente percebeu que se a gente não tem interlocução com o órgão regulador, somos a maior associação de assessores de investimentos do Brasil, apesar de só ter aí 3 anos, 2 anos e meio, quase 3, a gente, se eu não consigo falar com subordinado, eu falo com o chefe. Quem é o chefe do Ministério da Economia, da CVM? O Ministério da Economia. Eu sou muito bem recebido por lá. Aliás, a última vez que estivemos lá, tivemos com o Paulo Guedes, que é impressionante a inteligência desse cara. Eu falava A, ele já falava C. Z, né? Eu falava, pô, Paulo, deixa eu cara muito à frente. O cara muito à frente. Maneiro. E que apesar de não ser um conhecedor técnico em relação à atividade de assessor de investimentos, ele é um conhecedor técnico em relação ao Brasil, aos mecanismos que existem, a todo o trabalho que foi feito para beneficiar certas oligarquias aqui, certos oligopólios, perdão, no nosso país, né? Entendo. Então, a gente está tendo uma interlocução muito legal lá no Ministério da Economia. Aqui alguns projetos de lei que estão em andamento na Câmara, de autoria de parlamentares. Eu destacaria aqui o principal projeto de lei 2632, que é de autoria do ministro Felipe Jones de Bragança, que é para o fim da exclusividade na atividade de assessor de investimentos. Tem outros projetos de lei legais, a inclusão da atividade no Simples Nacional, a possibilidade da gente ter sócios não agentes autônomos, a possibilidade de assessor de investimentos trabalhar com produtos internacionais, fazer advisory internacional. Então tem uma série aí de requerimentos aí na Câmara. Nossas 3 principais pautas, Bruno, pela ordem são: primeiro, redução da taxa CVM, e eu pus aí 75% resolvida. Essa aí eu acompanhei ontem. A gente conseguiu a edição de uma medida provisória, né, através do Ministério da Economia, nosso trabalho no Ministério da Economia e no Parlamento também, a gente conseguiu uma medida provisória para a redução da taxa CVM de 80%, 80% de redução da taxa CVM, e 50% na pessoa jurídica, 80% na pessoa física e 50% na pessoa jurídica. Isso foi para o Congresso, isso precisa ser aprovado até o dia 10 de março. Ontem nós conseguimos aprovar na Câmara e hoje já está no Senado, e a gente já está com gente lá no Senado, o Gustavo está lá hoje, para articular no Senado para que isso seja aprovado o mais breve possível. A data limite aí é dia 10 de março. Mas uma coisa sensacional que aconteceu ontem, eu acompanho, eu amo política, acompanho política aí desde que pelo menos uns 40 anos, eu tenho 47, eu vi uma coisa, para mim, nunca tinha visto. A matéria da redução da taxa CVM, Bruno, foi para a MP, foi aprovada com 100% dos votos. Eu nunca vi isso. Do PSOL ao Novo, passando por MDB, PSL, PTB, PDT, todos os partidos, Cidadania, PROS, todos os partidos, né, aprovaram a nossa demanda. Isso é uma coisa fenomenal. Eu acompanho bem pouco a política, mas quando vocês compartilharam o link, né, que estava acontecendo a votação, eu entrei, aí toda hora um partido começava a falar, vai falar não, aí sim, aí outro partido, esse aí tá falando sim, daqui a pouco 100%, caramba, foi legal 100%. A esquerda, né, que falou assim, pra mostrar que a gente não vota só contra o governo, quando é uma coisa boa, a gente vota só eu vi exatamente isso. Achei muito Falei, legal. Pô, né? Mandaram. Eu já tive umas 8 vezes na Câmara e é verdade, você vai conversar com o cara do PSOL e o cara fala, pô, mas é um absurdo que vocês pagam, eu vou mostrar o quanto a gente pagava, né? É um absurdo, né? E aí você vai conversar com os caras da direita também, pô, tá errado, todo mundo, não tem como, né? Enfim, o segundo ponto é o fim da exclusividade, eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, e o terceiro ponto é a permissão para que o assessor de investimentos tenha sócio não assessor de investimentos. Aí tem alguns outros pontos, outras demandas, tem mais de 30, tá? Primeiro, desmentir a falácia de que assessor de investimentos onera o cliente. Gente, assessor de investimentos não onera o cliente, é o mesmo preço. Se o cliente for atendido diretamente pela corretora ou através do assessor de investimentos,
é o mesmo preço, não muda. Da onde que o assessor de investimentos ganha dinheiro? Eu conheço bem essa matéria porque, como eu disse para vocês, eu era superintendente de corretora e eu cuidava de duas áreas na corretora, o B2B e o B2C. O B2B é o agente autônomo, o B2C, eu era superintendente de pessoa física, né? Então tinha o B2B e o B2C. O B2B é o assessor de investimentos, é o agente autônomo, né? E o B2C é o cliente final, é que é atingido pela corretora. O meu custo de vendas, que não é margem de lucros, é custo de vendas, na área de B2C, na área de que eu tinha mesa de operações lá dentro da corretora, era 3 vezes maior do que o custo de vendas no B2B. Por quê? Porque lá no B2C eu tinha que ter um funcionário, pagar o salário dele, pagar o computador, a licença do computador, infraestrutura, luz, café, telefone, ar-condicionado, tudo, né? E mais, né? O cara saía e metia a corretora no pau. E de cada 10 caras que metiam a corretora no pau, pelo menos de 5 a 6 ganhavam o processo. Então isso era um contencioso trabalhista. Né? Marketing, eu tinha que gastar muito com marketing. Para captar cliente, tinha que gastar com marketing. Né? Imagino. Quando você tem um assessor de investimentos trabalhando para você, os seus custos despencam. O marketing é bem menor. É óbvio que você precisa fazer um marketing profissional para ajudar o assessor de investimentos a vender, mas é ele quem está vendendo, é ele que está apresentando a corretora. O assessor que está lá na linha de frente, né? Buscando o cliente. Então, já para corretor, isso é... E não tem contencioso trabalhista, não gasta com sistema, né? Meu escritório aqui sou eu que pago aluguel, né? Então, fica muito mais barato para a corretora. Então, a margem de lucro, que era isso, então você tinha essa margem de lucro aqui e você tinha embaixo um custo de vendas, né? Tá pequeno aqui na telinha. Um custo de vendas e a margem de lucros. Né? A margem de lucro aumenta muito. Como eu disse para vocês, o custo de vendas através do assessor de investimentos é 1/3 do custo de vendas direto da corretora. Então, se a margem de lucro da corretora aumenta, ela pega uma parte dessa margem de lucro e repassa para o assessor de investimentos. É assim que funciona essa história. Segundo, eliminar a possibilidade de sermos obrigados a termos área de risco compliance. Isso deixa eu falar mais para frente, que está na parte da exclusividade. Terceiro, alertar para a enorme insegurança jurídica da regulamentação. Também vou falar um pouco mais para frente. Quarto, divulgar os 10 direitos básicos do assessor de investimentos pessoa física. O assessor de investimentos não é empregado. O assessor de investimentos é sócio daquele outro escritório. Ele não pode ser tratado como empregado. E como sócio, ele tem todos os direitos de sócio. Então, se alguém quiser, depois eu mando esses artigos todos no nosso site. E quinto ponto, buscarmos sermos remunerados pelas receitas que geramos e não recebemos. O assessor de investimentos gera muita receita na corretora que ele não recebe sobre elas. Então a gente precisa brigar para começar a receber. E como é que a gente vai receber isso? Através do fim da exclusividade. Exclusividade caindo, a gente aumenta o nosso poder de barganha e vai poder ser remunerado por essas atividades. Então, passar rápido a questão da taxa CVM, porque já está 75% resolvida. Atualmente, a MP está valendo, mas se a MP não for aprovada, ela caduca agora dia 10 de março. O assessor de investimentos paga na pessoa física R$ 2.538,52 por ano. Essa aqui é a tabela da CVM. Isso perto de um advogado que paga aí 997, de um médico que paga 810. Então, quer dizer, é uma profissão muito cara. Só que não é só isso, Bruno. Se você quiser montar uma empresa, Bruno, você precisa ter um sócio. Então, vai ser 2 vezes isso. Mais a taxa da empresa. Então, Bruno, isso aí fica... Se você e mais um sócio, para brincar de assessor de investimento, brincar não, sério, né? Vai pagar 10 pau por ano, que é 5 pau da pessoa jurídica e mais 2 vezes 2.500 da pessoa física. 10.154. Na média, o escritório de agente autônomo no Brasil, na média, tem 5 agentes autônomos. Essa é a média do escritório no Brasil. Tá? A gente tem acesso aos dados. 5 agentes autônomos na média. Na verdade é 4,6, mas vamos arredondar para 5. Uhum. Então, se você pegar 5 agentes autônomos vezes 2.500, 5 agentes autônomos vezes 2.500 e somar com 5 mil da PJ, na média, o escritório de agente autônomo paga 17 pau por ano. Isso é a média. Isso representa, cara, o banco paga quanto? Paga 12.692 por trimestre. Se você multiplicar isso por 4, você vai chegar em 50.770. Então, 17 mil de 50 mil é 1/3. Na verdade, é 35%, né, do que paga. Então, na média, o meu escritório aqui tem 6 pessoas, estou um pouquinho acima da média. A gente paga 1/3 do que paga um banco. Olha só que coisa absurda. Isso, né? É muito absurdo. Isso é surreal, né?
E o negócio fica pior ainda. Você pega o escritório, por exemplo, que tem 100 pessoas, e tem dezenas de escritórios já no Brasil com mais de 100 pessoas. Como você paga por pessoa, se o escritório tiver 100 pessoas dentro, dá R$ 258.929. Isso, Bruno, é mais do que a soma dos 5 maiores bancos privados do Brasil. Isso é uma questão que... E aí a gente está em andamento, a elevada taxa CVM incentiva a concentração de mercado, dificulta a abertura de novos negócios, prejudica a concorrência, cria reserva de mercado, porque contraria a lei de liberdade econômica. Aí a gente tem uma medida provisória, que essa que eu te falei, que foi ontem, ela foi editada... Foi a MP 1072, né? MP 1072, ontem foi aprovada na Câmara e está no Congresso. Por que é importante aprovar ela? Porque a gente vai dar mais oportunidades, né? Desses teus 15 mil inscritos aqui no canal, Bruno, a gente pode ter alguns que queiram, sei lá, se 10% Sim. deles quiserem ser agente autônomo, já são 1.500, né? Isso vai estimular as pessoas. Você não vai pagar 2,5 pau por ano, você vai pagar 530. É mais legal. A taxa vai cair para 530, tá? Se for aprovada a MP, de 2.538 vai para 530 na pessoa física. E na PJ, aqueles 5.077 vai dividir por 2, vai para 2.500 mais ou menos na PJ. Então vai ficar bem mais legal. Vai ficar justo, né? Vai ficar mais justo. Porque 2.500 é fora da realidade para qualquer profissional. É importante porque enquadra a CVM, que a CVM arrecada 3 vezes mais do que ela gasta, né? Arrecada 38 milhões por ano só com agente autônomo. Ajuda na desconcentração bancária, porque quanto mais agentes autônomos, mais concorrência você vai ter. Ajuda na educação financeira, ajuda a levar investimentos privados no setor produtivo da economia e ajuda a ampliar a população dos investimentos em bolsa, em debêntures, em fundos, dos públicos e tudo mais, tá bom? Agora eu vou entrar no ponto que eu acho que é o mais importante aqui da nossa atividade, que é a questão da exclusividade. E vou contar um pouquinho dessa história aqui de uma maneira rápida. Em 2011, Bruno, a CVM decidiu colocar a exclusividade na atividade de investimentos. A exclusividade em valores mobiliários, que basicamente são ações, debêntures e títulos públicos, tá? A CVM usou duas premissas, duas justificativas, que na nossa opinião são justificativas e premissas falsas. A primeira justificativa, com todo respeito ao órgão regulador, a primeira justificativa do órgão regulador é que, com exclusividade, Bruno, eles diziam que ficaria mais fácil de fiscalizar. Algo que, na nossa opinião, não faz sentido algum. Por que não faz sentido algum, cara? Quanto mais corretora estiver fiscalizando, mais fiscalizado você será. Isso é óbvio. Se você tem um filho e tem uma babá cuidando dele, vai ser bem cuidado. Se tiver 2, vai ser mais. 3 vai ser mais. Quanto mais gente fiscalizando, quanto mais gente de olho no agente autônomo, no assessor de investimentos, perdão, mais fiscalizado ele será. Então essa premissa, essa justificativa não faz sentido. E em 2011 eu participei da audiência pública e disse isso, mas outra justificativa que eram só duas. Outra justificativa que a CVM usava era o seguinte, cara, como é que eu vou deixar o assessor de investimentos trabalhar com mais de uma corretora? Se ele fizer uma coisa errada, se ele fizer uma coisa errada, se ele cometer um erro, ou um erro, ou um ato ilícito, como é que eu vou punir ele? Se ele trabalha com 2 corretoras, como é que eu vou punir ele? Cara, pra gente também isso não faz nenhum sentido, Bruno. Por quê? Vamos supor que você seja um médico cirurgião cardíaco e você opere no Einstein, você é credenciado no Einstein, para você operar você precisa ser credenciado, e no Sírio-Libanês. Mas no Sírio. Aí você vai fazer uma operação cardíaca lá, você comete um erro médico e mata o seu paciente. E a família do paciente vai te processar, o hospital vai te processar talvez, né? Lá vamos supor que seja no Sírio-Libanês, né? Você vai responder lá, cara, simples assim. Você vai pagar aonde você errou. Correto. É óbvio, e é muito legal nesse caso, que o Einstein vai ficar sabendo. É claro que ele vai ficar sabendo. Os hospitais se conversam, né? Olha, vamos supor, o Alfredo, o cirurgião Alfredo lá, cometeu um erro aqui no Sírio-Libanês. O Einstein vai ficar sabendo, é claro. Sim. Né? E provavelmente o Einstein vai me descredenciar. Não tem problema nenhum. Mas essa justificativa da CVM, onde eu vou cobrar o erro, você vai cobrar o erro onde ele cometeu o erro, e é muito simples de você saber, né? Aí, falando um pouco dessa audiência pública, que isso mudou em 2011, tá? Isso vem desde 2011. Em 2011, a CVM chamou audiência pública, aí tá todos os links aqui. E nessa audiência pública, essa galera toda aqui, cara, todo mundo foi contra. Eu participei também. 90% do mercado, mais de 90% do mercado foi contra.
E aí a CVM, nessa matéria aqui do Estadão, diz, não, apesar de todo mundo ser contra, nós vamos colocar porque a gente acha que assim é melhor. E ela fez isso, né? E em 2011, existiam cerca de 9.600 agentes autônomos, assessores de investimento. Hoje, lá era agente autônomo aí. 9.600 assessores de investimentos. 12,5% deles trabalhavam com uma corretora que já era líder de mercado. Hoje, esta mesma corretora, Bruno, tem 85% do mercado. E a gente berrou aos 4 ventos de 2011, dizendo que isso ia acontecer. E a CVM falou, não, ninguém pode dizer que isso vai acontecer. Eu falei, vai acontecer. Se você obrigar o assessor de investimento a trabalhar só com uma corretora, só aquela que é líder de mercado, que está preparada e que está investindo naquele momento no mercado de investimento, vai crescer. As outras não vão Exatamente. crescer. E o assessor não vai poder experimentar outras corretoras, né? Dito e feito, cara, a corretora tinha 12% e essa corretora foi para 85% no mercado. Essa pequena altinha aí, de 12,5% para 15%, graças à decisão equivocada, com todo respeito, do órgão regulador. E olha só o que aconteceu também. Esse gráfico aqui, Bruno, ele mostra a linha, o total de empresas e assessores de investimento, a linha. E as barras, o total de assessores de investimento. Tá? Olha que interessante. Em 2011, 2012, né, a decisão foi tomada em 2011 e 2012 ela teve efeito, existiam 1.956 escritórios de assessores de investimento. Hoje, 1.156. Reduziu o número de escritórios. O que aconteceu? Concentrou. O Estado escreveu uma lei que incentivou a concentração no mercado de corretoras e também no mercado de assessores de investimento. Porque apesar do número ter subido de 5.081 para 12.000 em 2020, que a gente fez esse gráfico em 2020, né? Olha só, subiu, já são 15.000, mas o número de empresas caiu. Existem 12 argumentos contrários à exclusividade, tá? 12 argumentos jurídicos e técnicos contrários à exclusividade, tá? Que estão todos eles aqui. Eu não vou citá-los, vou deixar a apresentação para você, porque o principal deles é a Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica é clara quando diz que o Estado não pode redigir leis que impeçam a livre concorrência. Não pode exigir leis que favoreçam um grupo econômico. E foi exatamente isso que a CVM fez quando impôs a exclusividade. E aí a gente tem um projeto de lei 2632, do deputado Luiz Felipe Flores de Bragança, que determina o fim da exclusividade. Por que é bom o fim da exclusividade? Não é só para o agente autônomo, para o assessor de investimentos. Por que é bom para o mercado? Né? Porque reduz a concentração, que já beira aí um monopólio. Isso aí. Porque o Brasil se adequa à legislação da OCDE. Não tem nenhum país da OCDE que trabalha com exclusividades de assessor de investimentos. Para a economia, porque aumenta e fortalece os canais de distribuição. Você só tem um canal de distribuição, é muito perigoso. Isso custa mais caro para o cliente. Para bancos, gestoras, empresas que emitem dívida, CRI, CRA, debênture, que deixam de ficar reféns de apenas um canal de distribuição. Se você só tem um canal de distribuição forte, com 85% dos assessores de investimento, quando você é um banco e quer colocar um papel lá, você vai ter que pagar mais caro para colocar esse papel lá. Se você é uma empresa que é captar dinheiro, vai ter que pagar mais caro para colocar lá. Então é péssimo para isso. E principalmente para os clientes, para os investidores, que vão ter um assessor de investimentos que poderá apresentar opções de investimento em qualquer lugar para ele, né? Por que o fim da exclusividade, então, falando especificamente dos clientes, né? Os assessores de investimento poderão apresentar para os seus clientes produtos de diversas corretoras. Isso é muito bom, cara, quando você compra um carro novo, Bruno. Não sei se você... Hoje a juventude não gosta de carro, mas... Verdade. Eu compro um carro novo, eu sou velho. Eu compro um carro novo, eu pego o telefone e ligo pro meu amigo lá do clube, o Serginho, que é corretor de seguros. Falo, Serginho, eu comprei um carro novo, cara. Ele falou assim, Alfredo, você quer um carro novo com... Você quer um seguro com marido de aluguel, que é aquele que troca a lâmpada da sua casa, arruma... Você quer um seguro minuto, que é um seguro que você só vai usar quando você sair. Você tem que entrar no aplicativo, dizer que você está saindo e o seguro está valendo. Você quer um seguro só contra terceiros? Você quer um seguro com sala VIP em aeroporto? Como é que você quer seu seguro, cara? Aí eu digo para ele, cara, eu quero um seguro assim, assim, assado. Aí ele vai dizer, cara, para esse teu perfil, o melhor seguro é o da Porto, por exemplo. Aí eu posso dizer, cara, eu não gosto da Porto Seguro, nunca gostei dela. Tá, tudo bem, tem um outro aqui que é da Mafra. Quanto custa esse da Mafra? Puta, esse da Mafra é mais caro que o da Porto. Puta, então me mostra o da Porto aí, né?
Então, é isso que o assessor de investimentos tem que fazer, cara. Tem que buscar o sapato mais adequado ao pé do cliente. E não enfiar o pé do cliente no sapato, porque é aquele único que ele tem. É isso aí. Quando você é assessor de investimentos e trabalha só com uma corretora, qual a tua diferença dos gerentes do banco na questão de conflito de interesse de empurrar um produto que a corretora mandou? Isso eu achei bem estranho quando eu comecei a estudar a matéria, que eu fiquei assim, cara, não faz sentido eu vou assessorar alguém e aí eu só posso ser exclusivo a uma corretora, só vou poder oferecer aquilo. Qual é a diferença do gerente do banco também só vai oferecer o produto do banco? Não... A diferença é o horário de atendimento. Isso eu achei muito estranho. Mas é verdade. Outra coisa importante para o cliente, caso o cliente queira mudar de corretora, ele pode dizer, cara, eu não quero mais trabalhar com a corretora XPTO, quero trabalhar com a YZ. Mas eu gosto de você como assessor, cara. Você não pode me atender na YZ? Eu posso. Porque eu não trabalho com exclusividade. Isso vai ser muito bom para o cliente. Sim. É legal você, eu não sei você, mas eu já, no banco já mudou de gerente, eu tenho uma conta lá no Bradescão, faz quase 30 anos, mais de 30 anos provavelmente, e já mudou de gerente umas 300 mil vezes. Eu sou um cara meio chato como cliente, assim como eu sou um bom assessor de investimentos, atendo bem meus clientes, eu gosto que me atendem bem também. E toda vez que mudo o gerente, eu preciso educar o gerente de como eu gosto de ser atendido. Isso é péssimo para mim, porque eu perco meu tempo. Eu gostaria que fosse o mesmo gerente que tinha lá, mas não é assim. O gerente do banco, ele vai querer ser promovido. Pô, eu sou um cliente pequeno no banco lá, deve ter cliente muito mais rico que eu, ele quer atender clientes mais ricos, ou ele quer virar gerente, diretor do banco, né? E não vai mais me atender. Já o assessor de investimentos, Bruno, isso é importante você saber, e todo mundo está te ouvindo aqui, é uma carreira em Y, é uma carreira de especialista. Você vai atender cliente por resto da vida. É isso que você vai fazer. Né? Com o aumento da concorrência entre as corretoras, com mais assessor de investimentos fazendo elas concorrerem, os custos vão melhorar para o cliente. Trabalhando com mais de uma corretora, o assessor de investimento será mais fiscalizado e mais regulado, viu, CVM? Quanto mais gente tiver... Isso também é bom para o cliente. Quanto mais fiscalizado e mais regulado eu sou. E ao trabalhar com mais de uma corretora, o assessor de investimentos terá mais isenção e liberdade para, sem direcionamento, como eu estava dizendo para você, de nenhuma corretora, apresentar serviços compatíveis com o perfil dos seus clientes. Então aí a gente encheu o saco da CVM. Em abril de 2019, ela chamou uma audiência pública para tratar da exclusividade dos assessores. Abril de 2019, vai fazer aí 3 anos já, 19, 20, 21, 3 anos que a CVM chamou essa consulta pública. E aí, eu, muito bocudo, que sou mesmo, fiz uma matéria. Eu escrevo para algumas colunas, escrevi lá. A CVM só quer liberar os assessores de investimentos depois do IPO da XP? Interrogação. Porque isso, a IPO da XP aconteceu depois da audiência pública da CVM, meses e meses depois, e não precisa ser eu não sou analista, não precisa ser analista para saber. E essa corretora com exclusividade vale X, e sem exclusividade vale X menos P. Exatamente. Analista para saber disso, né? E eu fiz a pergunta, será que tem alguma coisa a ver? Espero que não, eu acho que não, mas é uma pergunta que eu posso fazer. Não posso? Bom, o que aconteceu? As ações dispararam, não saiu, a exclusividade não caiu ainda, se eu não me engano, a corretora lançou as ações no final de 2019 para 2020, e as ações dispararam, legal, uma super corretora, acho o trabalho deles fantástico, e fico feliz das ações terem subido na Bolsa dos Estados Unidos. E a exclusividade, mas fico triste porque a exclusividade não caiu. Apenas em maio de 2021, 2 anos depois de iniciar a consulta pública, a CVM chamou uma audiência pública. Ela fez uma consulta primeiro e depois ela fez uma audiência pública, apresentando aí os sinais, apresentando uma minuta, inclusive, do que ela acha que deve ser a regulamentação. E falou, pessoal, tá aqui a nossa minuta e vocês critiquem aí o quanto vocês quiserem. Isso foi em maio de 2021. E a gente, obviamente, apresentou a nossa sugestão para a CVM. E, na nossa opinião, essa minuta ficou péssima. E ela vai deixar a situação atual, Bruno, não só em termos de exclusividade, mas em termos gerais, pior do que está. Por isso a gente fez um vídeo que está aí, está no nosso canal do YouTube, que diz exclusividade dos assessores de investimento. Se depender da CVM, pior do que está, fica, e colocou lá o deputado Tiririca. Né? Pontos negativos da minuta. Artigos 7, 8, 30 e 31. Diz que o agente autônomo, o assessor de investimento, só vai poder trabalhar com a corretora B se a corretora A autorizar. Eu vou explicar um pouco melhor o que é isso. Pontos, artigos 5, 14, 33, 34, 35, 36 e 37.
Diz que o assessor de investimentos só pode trabalhar com mais de uma corretora e ter sócio não assessor de investimentos se tiver diretor de compliance e diretor de normas internas. Vou explicar mais para frente também, no próximo slide. Exigência de renovação de licença a cada 5 anos. Que profissão você precisa renovar a licença a cada 5 anos? Só assessor de investimentos. Médico não precisa, e eu acho importante, médico pra caramba. Advogado não precisa, engenheiro não precisa. É óbvio, Bruno, é óbvio que um bom médico vai estar sempre estudando. Eu tenho um amigão que é dentista, a gente é marcado de passear de barco, no barco dele esse final de semana. Ele me ligou e falou, não vou poder ir passear com o meu barco, ele ganha um bom dinheiro, porque eu vou fazer um curso de especialização. Tá sempre Então, se você quer ser um bom profissional, você está sempre se especializando. Mas isso não pode ser uma obrigatoriedade legal, né? Imposição de limites à profissão, como, por exemplo, tem um monte de imposição, mas, por exemplo, uma que eu falei lá para o Paulo Guedes, ele falou, não é possível. Eu peguei meu cartão de visita e falei, é isso mesmo, Paulo Guedes, vai no meu site para você ver. A gente precisa ter no nosso site a nossa logo do mesmo tamanho da logo da corretora. Se eu tiver uma caneca, por acaso essa caneca do Ais Livres, eu não preciso, aliás, quem se filiar ganha uma caneca. Não precisa ter isso, mas se eu tiver uma caneca, Bruno, aqui com a logo da minha empresa DNA, eu preciso ter o logo da empresa que eu trabalho, a corretora que eu trabalho, do mesmo tamanho, né? Então tem algumas regras, assim, eu estou dando um exemplo do logo, mas tem um monte de regra que a gente colocou lá, artigos 3, 16, 22, 24, 26, 28, 29, 32 e 41, que impedem a profissão, impedem você de ter um negócio, que vinculam você muito à corretora, que fazem a corretora ser praticamente a dona do seu escritório, sem pagar nenhum direito trabalhista, sem nada, né? Então é bem complicado. E outra obrigatoriedade de se abrir a remuneração do assessor de investimento. Eles querem que o assessor de investimentos abra para o cliente exatamente o quanto ele ganha, não o quanto o cliente está pagando, porque o cliente, quanto ele paga, é muito importante ele saber, ele poder comparar. Agora, o quanto o assessor de investimento está ganhando, é mais ou menos assim, Bruno, você entra na padaria do seu Zé, do seu Manuel, porque eu já falei do seu Zé, seu Manuel, e fala assim, seu Manuel, quanto é que é o pãozinho? O seu Manuel vai falar, olha, pô, o pãozinho é R$2. Quanto você está ganhando por pãozinho, seu Manuel? O seu Manuel vai te mandar apostar, ora, pois. Porque o quanto ele está ganhando o pãozinho, o problema dele, não é seu. Sim. Você quer comprar o pãozinho ou não quer? O pãozinho é R$2. Ah, mas quanto você está ganhando por pãozinho, seu Manuel? Isso é uma questão de negócio, né? Ele vai te dizer, né, Bruno? Isso é uma questão de negócio, seu Manuel vai dizer para você. Cara, se o seu Manuel compra farinha mais barata, se o seu Manuel faz mais, tem uma produção maior do que aquela padaria, aquela outra que vende pão mais caro, não sei, ou a outra vende mais barato que vende pão ruim. O problema é seu, você tem que ver qual é o pão que você quer comprar e você vai pagar aquele pão. De ponto final. É isso aí. E pior, isso que eu falei do Paulo Guedes, eu mostrei isso para ele. Ele falou assim, Alfredo, isso vai fazer ficar mais caro pro cliente. Eu falei, é óbvio, Paulo Guedes. A partir do momento que todo mundo sabe a margem de todo mundo, o que vai acontecer? A margem de todo mundo vai cair. E aí todo mundo vai ter que aumentar, por exemplo, a taxa de administração, todo mundo vai ter que aumentar o spread, e quem vai pagar por isso vai ser o cliente. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? Só para ficar claro para você. Você é um banqueiro, você tem um banco pequeno, e você quer vender o seu CDB na corretora livre de mercado. Você vai dizer pro cara, eu quero vender meu CDB aí. Ele vai dizer, quanto você vai pagar de spread? Eu vou pagar de spread, sei lá, 1%, 2%. Ele vai dizer, para colocar o CDB aqui, eu sou o pica das galáxias, e para você vender seu CDB aqui, só com 3% de spread. E você fala, puta, eu coloco o CDB lá e não ganho quase nada, ou não coloco o CDB lá e não vendo nada? Vou colocar lá. Vou ganhar pouco, mas eu vou ganhar escala. É isso que eu quero. Aí, de repente, você também vai colocar esse CDB, de repente não, com certeza você vai colocar em corretoras pequenas. E aí você não vai pagar 3%, você vai pagar 1%, 0,5% de spread, sei lá, né? A partir do momento que você abre a remuneração do assessor de investimentos, da corretora grande, da corretora pequena, o cara da corretora pequena vai saber o quanto você está rebatendo para ele, para o assessor de investimentos naquela corretora grande. E ele vai saber exatamente qual é o spread que você está rebatendo lá. Porque ele vai fazer uma conta de regra de 3, Bruno. Porque ele sabe qual é o preço disso. Esses exemplos seria muito melhor se eu falasse com fundos, tá? Da taxa de administração de fundos. Se você rebate 1%, eu falei de CDB, mas era melhor eu falar com a taxa de administração de fundos. O que vai acontecer no final? Você vai ter que rebater o mesmo valor para todo mundo, Bruno.
Os 3% para todo mundo. Porque o cara da corretora pequena vai te ligar e falar, porra, Bruno, você tá rebatendo 3% para a corretora grande lá, por que você não rebate 3% para mim? Ah, mas porque você é menor, pô, mas tá me pagando meio. E tá pagando 3 pro cara, pô, me paga 2 pelo menos. É isso aí. Você vai pagar 2. E você vai aumentar o rebate para todo mundo. E no final, para você ganhar algum, você vai ter que diminuir a taxa do cliente. Ou no caso do fundo de investimento, que eu acho que o exemplo fica melhor, você vai ter que aumentar a taxa de administração do seu fundo de investimento. E quando eu mostrei isso, o Paulo Guedes já falou, pô, isso vai custar mais caro para o cliente. Eu precisei... essa explicação que eu te fiz, eu não tive que fazer. Não precisava nem explicar. Falei, exatamente isso, cara. Exatamente isso. Isso é coisa de louco. Isso é coisa de louco. Qualquer pessoa normal não faria isso. E a gente tentou debater com a CVM sobre isso. E a CVM correu. A CVM não debate com a gente. Né? A CVM só debate em terrenos onde ela se sente protegida. E isso é complicado. Acho que o regulador... E eu fui lá debater com o Ministério da Economia. O Ministério da Economia debateu comigo numa boa. Né? Aqui a comparação das propostas apresentadas pela CVM, pelas propostas apresentadas para a CVM por ocasião dessa audiência pública que eu te falei. Então, quem está alinhado com quem? Né? O Ais Livres está alinhado com o Ministério da Economia, que está alinhado com a corretora Orama, e a CVM está alinhado com a associação que é capitaneada aí pelos grandes escritórios de agentes autônomos e pela grande corretora de mercado do Brasil. Falar do artigo 30, só um exemplo, vou falar do artigo 30 e 36. Artigo 30 da minuta CVM, olha só que doideira. O contrato entre o intermediário e o agente autônomo de investimento, pessoa jurídica, deve indicar expressamente, vou até riscar aqui, se é admitida a possibilidade do agente autônomo de investimentos, agora assessor de investimentos, celebre contrato com outros intermediários para a prestação de serviço. Por isso que eu coloquei aqui a maquininha, que foi difícil achar essa maquininha na internet, que tem aqui Pepsi, Coca-Cola, Sprite, Tubaína, tem todos os tipos de refrigerante aqui nessa maquininha. A CVM, ela está dizendo o seguinte, você tem um mercadinho que vende Coca-Cola. No teu contrato de compra de Coca-Cola com a Coca-Cola, com a FENSA, o contrato que você vai fazer com a Coca-Cola, vai ter que estar escrito lá se a Coca-Cola autoriza ou não a você comprar Pepsi. É mais ou menos isso que está dizendo. Sim. Parece uma coisa de doido, mas é exatamente o que está dizendo neste artigo. Tem um advogado que falou de uma maneira mais bonita, falou assim, isso é uma letra morta. Eles estão dando isso é letra morta. Dizer que não tem exclusividade, mas que quem decide se você pode trabalhar com outra corretora é a corretora. A própria corretora. Porra! E sabe o que me deixa chateado? É que se você vai olhar, der um Google aí, puxar notícias sobre isso, 99%, não vou dizer sempre, porque pode ser que passado uma que eu não vi, da grande imprensa, Bruno, diz que vai cair a exclusividade. Porque a CVM na minuta começa dizendo que a exclusividade foi errada, foi um erro, ajudou na concentração de mercado, é contra a lei e tal, e a gente vai acabar com ela. Mas a gente só deixa você trabalhar contra a corretora se a corretora deixar. Não faz sentido. Nenhum. Aí tem outro artigo que é o 36. Tem um monte de artigos, só coloquei 2 aqui. São muito dois. Você só vai poder trabalhar com mais de uma corretora e só vai poder ter sócio que não seja assessor de investimentos se você tiver um diretor estatutário de compliance e um diretor estatutário de normas internas. Isso daí é totalmente inútil e dispensável, porque a própria CVM tem um projeto de redução de custos de observância. O que diz esse projeto? Cara, se você tem 2 atividades que fazem a mesma coisa em 2 locais diferentes, você elimina uma. E que atividade é essa? Compliance e normas internas. Todas as corretoras têm isso. E a gente tem que seguir o compliance e norma interna das corretoras. Para que eu preciso ter isso internamente? E mais, Bruno, o assessor de investimentos, ele não é o agente fiduciário. O que significa agente fiduciário, para deixar a coisa mais clara? É o cara que tem o cadastro do cliente. O cadastro não está no assessor de investimentos, o cadastro está na corretora. A grana vai para a corretora, a conta está na corretora. O assessor de investimentos é só o vendedor da corretora. Ele é o vendedor da corretora. Ou de uma, ou de várias que a gente quer, da forma que a gente quer. Ele é um vendedor. Ele não tem o dever fiduciário. Então não precisa ter área de compliance, não. Isso é para encarecer mais o negócio, para inviabilizar que você trabalha com mais de uma corretora. Só isso que eu posso perceber. E também para só permitir que grandes escritórios de assessores de investimentos tenham
sócios não assessores de investimento. É óbvio. Faz sentido. Ninguém aqui, Bruno, é contra compliance e normas e risco escambau. É óbvio que se um investidor quiser colocar dinheiro aqui no meu escritório, um investidor, uma empresa de private equity, um grande fundo, né, quiser colocar dinheiro na minha empresa, pode ser meu escritório, pode ser a barraquinha do seu Zé, o Mercedes, ele vai dizer, cara, eu vou colocar grana aí, mas você vai ter que ter uma área de compliance, você vai ter que ter uma área de risco, você vai ter que ter uma área de normas, você vai ter que ter manuais, mas isso é uma exigência do investidor e não uma exigência do regulador. O regulador não tem que se meter nisso, cara, porque senão o Pão de Açúcar nunca chegaria onde estava. Porque o seu Diniz, lá, não o Abílio Diniz, o pai do Abílio Diniz, começou lá com uma padaria aqui se eu não me engano, foi na Brigadeiro, né? Começou com a padaria lá, não tinha normas, não tinha compliance, não tinha porcaria nada disso. E ele foi crescendo, e um dia alguém quis colocar uma grana lá, ou ele se sentiu que era importante ter uma área de normas e controles. Você não vai deixar ninguém crescer desse jeito, porra. É uma coisa insana. Mas vamos continuar lá, falei que era... aí a gente tem um artigo que diz os riscos de se obrigar o assessor de investimentos a ter a de controle de teses de compliance. Convido vocês a ler, tá no nosso site, nas nossas redes sociais. Olha que absurdo isso, cara. 96,18% dos escritórios autônomos tem mais de 20, 96,18% tem menos de 20 agentes autônomos dentro. A grande maioria dos escritórios, isso aí são dados da CVM, tá? A própria CVM, que a gente tirou da audiência pública, da última, da consulta pública. Então, 96% tem menos de 20%. Então, a grande maioria dos escritórios são pequenos. E mais, apenas 1,6% dos escritórios, tem mais de 50%. E essa norma aqui, cara, só funciona para quem tem mais de 50%. Então, quer dizer, a CVM está fazendo uma norma, Bruno, para beneficiar 1% dos escritórios. 1% dos escritórios de autônomos. Para levar mais concentração nesse gráfico aqui, cara, se isso passar como tá, esse gráfico vai cair para 300 empresas. De agentes autônomos. E 300 e olha lá, né? Mas vamos lá, tá acabando aqui. Achei, tá aqui. Então, esses são os últimos slides. Nosso negócio, não quero te desanimar não, Bruno, mas do jeito que está agora, nós temos um negócio com uma enorme insegurança jurídica. Né? Apesar de a gente ser responsável pelo sucesso das corretoras, etc e tal, pelo aumento do financiamento produtivo e pela desbancarização, aumento da educação financeira, a gente tem 3 riscos: o comercial, o sucessório e o trabalhista. Vamos começar pelo risco comercial. Cara, é uma doideira você ter um negócio, você investir nesse negócio, você colocar a tua grana, teu suor, o futuro da tua família, numa empresa que só tem um fornecedor. Imagina, você vai vender bala e só compra a bala de uma marca. Essa fábrica pode fechar, esse cara pode não querer te vender mais bala. Isso aí. Aí, cara. Isso não faz o menor sentido. Assim, nada contra quem quer ter o Bar Brahma. Pô, quero ter o Bar Brahma. Pô, legal, a Brahma vai te dar o guarda-chuva, guarda-sol, vai te vender cerveja mais barata, vai te ajudar no marketing, etc. Mas isso é o Bar Brahma, é o teu modelo. Mas, pô, quero montar um bar, cara, com cerveja de todos quanto é tipo. É esse bar que eu quero montar, não é o Bar Brahma. Aqui a gente só pode montar o Bar Brahma. E se a Brahma quiser, nesse modelo de negócio do assessor de investimentos, a qualquer momento, isso é uma coisa que eu acho totalmente normal. Pô, eu compro o Brahma, de repente a Brahma fala, eu não quero mais vender cerveja pra você. Tudo bem. Tem outras. Uma decisão dela, tem outros para comprar. Já tem um contrato de compra com outras. Agora, nesse modelo, você montou seu negócio, você cadastrou seus 10 mil clientes lá na corretora. Isso aconteceu com grandes escritórios de assessor de investimento. Né? E de repente a corretora, por qualquer motivo, seja justo ou seja injusto, ela pode desligar o agente autônomo e acabar com o sistema dele, e os clientes ficam lá. Ele não tem nem o telefone se ele não anotou numa planilha ou não anotou num caderninho. Não tem nem os telefones dos clientes ele tem. E aí tem que começar do zero de novo. Então esse é um risco comercial enorme. Sim. Segundo, risco sucessório. Você não pode ter sócios que não sejam assessores de investimentos atualmente. O Conselho Monetário Nacional aprovou uma regulamentação, uma norma, faz uns 2 ou 3 dias, que ela permite que o assessor de investimentos tenha sócios não assessores de investimentos. Só que isso vai precisar ser regulamentado pela CVM. Que é o que tudo indica, vai dizer que para o assessor de investimentos ter sócio no assessor de investimentos precisa ter risco e área de compliance, normas internas. Né? Então, imagine, eu estou aqui conversando com você,
vai acabar a nossa conversa, eu vou pegar meu carro e vou para casa, sei lá, Deus o livre, posso bater o carro e morrer. Se isso acontecer, Bruno, minha esposa e meus 5 filhos, não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui na DNA Invest. Tudo que eu construí aqui do 2014 até 2022, esses 8 anos, meus sócios vão diluir minha participação e minha esposa não tem nada a ver com isso, porque ela não é assessora de investimentos, ela não pode ser sócia daqui. É um risco sucessório gigantesco. Você monta um negócio que você não consegue deixar para os seus filhos e para os seus netos e para sua esposa. Isso é complicado. E o terceiro ponto é o risco trabalhista. Já pensou se todo mundo que trabalhasse no Bradesco, na Apple, no Facebook ou na Fiat tivesse que ser sócio da empresa? Mas é isso que acontece com empresas de assessor de investimentos. Quando você vai trabalhar numa empresa de assessor de investimentos, Bruno, você obrigatoriamente tem que ser sócio. E isso não é bom para você, que não conhece as pessoas que você vai ser sócio, e para as pessoas que estão nessa empresa, que também não te conhecem. Isso aí. Ser sócio é uma relação visceral, cara. Apesar de estar aqui nessa empresa aqui há 8 anos, eu tenho 6 sócios só. Pô, um era meu braço direito na corretora, o outro era um amigo meu do clube, outro era um outro colega lá da corretora, né? Um é estagiário, que era estagiário aqui e virou sócio, né? E outro era um grande cliente que virou sócio. Eu não vou pegar o cara aqui na rua, mas tem escritório com 500 pessoas dentro, cara. E essas pessoas, a grande maioria, com 0,001% da empresa. Com hora para chegar, com hora para sair, com meta para bater, só ganha sobre o que faz, que não tem poder de negociação nenhum na empresa, não sabe nem os acordos comerciais que a empresa tem com a corretora, não sabe nada, nem fala com a corretora. Esse cara, velho, não é um sócio. Esse cara é um empregado disfarçado de sócio. E se esse cara se sentir lesado, ou se o Ministério Público do Trabalho, já aconteceu, for fiscalizar, o Ministério Público do Trabalho vai dizer que isso é uma relação de trabalho, de emprego e não de sociedade. E aí o cara, já aconteceu isso com o escritório de um amigo meu, que era exatamente esse modelo. Todo mundo tinha 0,001% e tinha 99% da empresa. Eram mais de 100 pessoas. Aí foi lá o Ministério Público do Trabalho e autuou o cara com uma multa milionária. Nos últimos 5 anos ele vai ter que pagar tudo que ele pagou para os caras, vai ter que pagar de volta de multa para o Ministério, para o governo, tá? Para o Ministério Público do Trabalho, não sei para onde vai essa multa. Aí ele veio e me ligou. Falou, pô, Fred, é um absurdo isso, cara, absurdo. A instrução CVM 497, agora vai chamar a regulamentação 16, diz que você só pode ter sócios não agentes autônomos. Desculpa, só pode ter sócio agente autônomo, assessor de investimentos. Que todos esses caras que trabalham comigo aqui tem que ser meu sócio. Eu não posso contratar via CLT. Eu não posso contratar via terceirização. Eu tinha que colocar ele como sócio. Isso diz a instrução CVM 497, a regulamentação 16. Eu falei, amigão, é o seguinte, a regulamentação CVM 16, a instrução 497, está aqui, ó. É uma norma, é uma regulamentação. Acima desta norma, você tem um negócio que chama CLT. É a Consolidação das Leis Trabalhistas. Consolidação das Leis Trabalhistas. Isso é uma lei, irmãozinho. A lei está em cima da norma. Mas a CVM errou. Errou. A CVM errou em tantas coisas. Repassa a multa para os caras. Mas na pessoa física, né? Não na pessoa jurídica, que eu não quero pagar essa porra. Se der para a pessoa jurídica da CVM, aí eu e você vamos pagar, Bruno. Manda para a pessoa física do diretor que assinou, que nem está mais lá. Aliás, depois vocês dão um Google aí e busca o nome de quem era presidente da CVM quando aumentou quando impôs a exclusividade e proibiu o assessor de investimento pessoal do assessor, e vê onde ela trabalha hoje. Eu não preciso dizer. Dá um Google aí, vocês vão descobrir, né? Então, cara, basicamente é isso, tá? Obrigado, agradeço imensamente aí a oportunidade de estar falando com você, Bruno. Canal Bom Investidor, aliás, dê uma olhada nos vídeos aí, bem legais, tem um trabalho bem legal de educação financeira. Então, fico muito feliz aí de estar participando aí dessa conversa com você. Eu não sei se eventualmente você tem alguma dúvida, alguma coisa que eu posso esclarecer. Se ficou Cara, eu anotei várias perguntas aqui, mas aquilo que eu te falei já logo de início, conforme você foi apresentando, você foi respondendo tudo, assim. Eu que te agradeço, assim, pela essa conversa. Quando eu conheci o projeto, achei fantástico mesmo, porque conforme eu fui estudando, eu fui assim, cara, mas isso não faz sentido, isso tá errado, o custo tá alto, eu vou estar errando com o meu cliente. E aí eu conheci o seu projeto, achei fantástico. Eu tenho uma pergunta aqui,
Mas é mais opinião mesmo, assim, que mais em relação à MP que rolou ontem, 100% dos votos, e agora está com o Senado. Como que você enxerga agora esse cenário, assim, né? Você começou o projeto, não tinha ninguém lutando, você começou o movimento, né? Tá tomando forma, tem já uma grande quantidade de pessoas apoiando. Saiu ontem a MP, né, 100% de voto, agora está no Senado. Como que você enxerga agora, assim? Você acha que a partir desse momento vai ser um cenário assim de vitória? Ou você acha que ainda vai ter muito trabalho para conseguir esses 3 objetivos principais aí do AIS Livres? Primeiro dizer que o projeto não é meu, tá, Bruno? O projeto é nosso. Sim. Né? Você tá nos grupos, não sei se você se filiou ou não à associação. Ainda não estou afiliado, tô no grupo 5. Lá e se filiar. Então o projeto é nosso, somos em mais de 300 filiados e mais de 1.900 membros do WhatsApp. O projeto é nosso. Eu assim, não sei como é que eu posso dizer, mas eu concordo com você quando você me ligou e falou, pô, Alfredo, ninguém conhece, cara. Pouca gente conhece. Nós somos a maior associação de ações de investimentos do Brasil e pouca gente conhece. Primeiro, assim, a nossa imprensa não dá espaço para quem não faz aquilo que seus anunciantes mandam. Basicamente é isso. Então, o nosso espaço grande é na internet. Mas, hoje em dia, você pega uma postagem de um parlamentar ou de um influenciador como você, tem mais visualizações que o Jornal Nacional, às vezes, né? Do que um grande veículo como o Valor Econômico, como a Folha de São Paulo, né? Então a gente está nesses espaços preenchendo, não é tão fácil, mas é um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo e já somos a maior. Apesar de existir uma outra associação há mais de 10 anos, a nossa já começou de uma forma séria e já é maior. Agora, com relação ao futuro, eu acho que isso depende muito. A primeira coisa bem legal que aconteceu foi a queda da taxa, que não foi aprovada ainda, então 75% de aprovação, falta só porque 50% é o governo editar MP, editou. Outros 25% é a Câmara aprovar, aprovou. Agora precisa aprovar no Senado, que aí vai para 100%. Então a redução da taxa vai estimular que novas pessoas venham trabalhar como assessor de investimentos. Sim. Agora, o fim da exclusividade e a possibilidade de termos sócios não assessores de investimento sem restrições é o que vai fazer o mercado ser lucrativo, é que vai fazer o mercado ser bom para a pessoa que for trabalhar lá. Sim. E principalmente que vai fazer com que o assessor de investimentos possa atuar com liberdade, com isonomia e com segurança para o cliente final. Então a regulamentação é muito importante. Olha aqui, vou dar um exemplo de uma outra pauta que eu não citei aqui. Assessoria de investimento offshore. Hoje cada vez mais brasileiros estão investindo lá fora, não é? Sim. Isso é bom, porque vai estimular a concorrência aqui, vai fazer os bancos se mexerem e tal, a própria bolsa, né? Só tem uma bolsa no Brasil, se mexer, reduzir os emolumentos, etc e tal. Isso é muito bom. Sim, já está acontecendo. Já está acontecendo. Só que olha só que coisa louca. A CVM editou uma norma, mais ou menos um ano atrás, dizendo o seguinte: se você, Bruno, é um assessor de investimentos registrado em BVI, se você é um assessor de investimentos registrado no Panamá, Inglaterra, nos Estados Unidos, onde for, você pode vir aqui e captar cliente no Brasil e atender ele. Às vezes você não fala a língua do cara, não conhece o costume do cara, está longe fisicamente dele, mas você pode atender o cara. Agora, se você é assessor de investimentos, você não pode. Por quê? Faz nem sentido. Não faz nenhum sentido. Pô, eu sou assessor de investimentos, eu já atendo o cara nos investimentos dele no Brasil, eu já conheço o perfil dele, eu moro do lado da casa dele, eu cruzo com ele no clube, eu falo a mesma língua que ele. Por que eu não posso atender o cara? Não pode. Então, eu acho que as pautas, Bruno, são desgostáveis. Uma associação tem que estar sempre aí defendendo os interesses dos seus associados, defendendo os interesses dos assessores de investimento. Hoje, a associação, o mercado de agentes autônomos no Brasil, nós estamos falando de assessor de investimento de 15 mil. Como eu mostrei para vocês nos Estados Unidos, 1,5 milhão. E quem precisa mais de assessor de investimentos, americano ou brasileiro? Pô, o brasileiro, brasileiro, cara. Com certeza. Muito mais. Então é um mercado hiper promissor. Mas é importante aquilo que eu falei no começo. Se você gosta de fazer análise, vai ser analista. Se você gosta de fazer gestão, vai ser gestor. Assessor de investimentos é um vendedor técnico. Vendedor técnico.
Sim. que conhece do produto, que pode debater qualquer ponto do produto, mas ele é um vendedor. Você precisa ter uma habilidade comercial boa, você precisa ter uma empatia muito legal, entender, se colocar no lugar do outro, ouvir bastante o cliente, ter uma boa rede de relacionamentos, é importante também ter. Não é uma profissão para qualquer um. E outra coisa que é importante alertar, não é uma profissão que você vai ganhar milhões de reais, muito dinheiro, no curto prazo. Isso não acontece. Vou fazer uma conta para você aqui. Eu tô louco para fazer para você ver quando diz que o assessor de investimento tem conflito de interesse. Vamos supor que você capta um fundo de investimento, Bruno, R$1 milhão. Você faz uma captação de fundo de investimento de R$1 milhão. Esse fundo de investimento tem uma taxa de administração, na média aí, uma taxa não tão muito boa, mas eu vou chutar para cima, tá? De 0,80. Então, se o cara aplicou R$1 milhão no fundo, ele vai pagar R$8 mil por ano de taxa de administração. Estou fazendo a conta aqui na HP, na HPzinha velha. Você vai pagar R$8 mil, o cliente vai pagar R$8 mil por ano de taxa de administração. É isso que o assessor de investimentos ganha? Não. Essa é a taxa de administração que o cliente vai pagar para o gestor do fundo, para o fundo. Disso daí, o gestor rebate, o gestor bonzinho, vai rebater isso aí 50%. Então, R$4 mil que vai para a corretora, rebate para a corretora. Porque o assessor de investimento está ligado na corretora. Desses R$4 mil, vamos supor que você tem um bom acordo com a corretora. O que é um bom acordo? Desta receita de fundos, receber 50%. Rebate para o escritório. Isso, rebate para o escritório. Isso 50%. Aí. Já caiu para R$2 mil. Só que você, Bruno, você é um sócio do escritório. Se você é seu sócio, então se é R$2 mil, metade para mim, metade para ele. Já caiu para R$1.000. Só que eu não coloquei aqui na conta que a corretora vai te cobrar um imposto de renda que ela recebe, ela cobra mais ou menos aí uns 12%, e você vai pagar também uns 12% de imposto. Vamos colocar aqui, desses 1.000, você vai pagar 20% de imposto, porque é 10 que tirou da corretora, e mais 10 seu, sobrou 800 pila. Captei R$1 milhão, vou receber 800 pila? Não! Você vai receber 12 divide, você vai receber R$66,66 por mês. Se o seu cliente ficar 15 dias nesse fundo e resgatar, você vai ficar com R$33,33 por uma captação de R$1 milhão. Se ele ficar um ano, se ele ficar um mês, você recebe R$66,66. Então, tu captou R$1 milhão e você vai ficar com R$66. Então, para você ganhar, sei lá, R$5 mil, captando aí 66, divide, você precisa fazer 75 captações de R$1 milhão para você ganhar R$5 mil nesta modalidade, nesta aplicação. Então, é um negócio, gente, estou falando 75 milhões, né? É para você ganhar 5 pau. 5 pau. Se você for trabalhar num banco como empregado, salário base vai ser 5 pau. E 5 pau, com férias, 13º, seguro-desemprego, vale-refeição, vale alimentação, plano de saúde. Isso você não tem aqui. Isso você não tem aqui. Férias, esquece férias. Outro dia um sócio nosso, que era estagiário, saiu de férias. Estagiário, primeira vez que ele tirou férias. Aí tinha umas buchas pra ele resolver. Eu peguei e liguei pra ele, falou, tô de férias. Você tá de férias o cacete. Você é sócio. Você vai resolver essa bucha que você tá aí, cara. Ah, mas eu tô no céu. Eu falei, pega o celular e liga pro cliente e resolve. Não tem essa. Férias de um mês, esquece. 30 dias corridos, esquece. Você não vai tirar mais. Acabou. Isso é. Não tem essa mais. Seu negócio. É um negócio. É isso aí. Você tá abrindo um negócio. Então, cara, não é uma coisa fácil, Bruno. As pessoas às vezes vendem, porque o que as pessoas querem? Que você vai trabalhar no escritório dele de graça, porque você vai trabalhar de graça como sócio com 0,01 e faça dinheiro para ele. Porque ele vai ter 100 caras captando R$1 milhão. E ele vai ficar com metade, vai ficar aqueles 66 reais. Não é um negócio certo isso aí. É sócio do cara, né? Então ele te engana, diz, não, vem pra cá, porque você vai ganhar 20 pau. Ou pra corretora, então. O que a corretora prefere? Vamos supor que você seja dono de uma corretora. Você tem duas opções. Você pega o Alfredo aqui, que tinha 21 anos de mercado, era superintendente de corretora. Você pode fazer duas coisas com ele. Ganhava um salário, razoavelmente bem bom, como superintendente de corretora.
Você tem duas opções com o Alfredo. Ou você contrata o Alfredo, vamos supor que o Alfredo ganhe lá seus 30 pau, como você entender, e paga 30 mil reais para ele, como empregado. E se você pagar 30 mil reais para ele, vai te custar uns 55, quase 60. Tem as questões trabalhistas e todos os benefícios que você vai pagar para ele. Ou você prefere pegar o escritório do Bruno, vamos supor que o Bruno seja agente autônomo, e dizer, Bruno, é o seguinte, eu estou te mandando 30 mil reais por mês, contrata lá o Alfredo, ou 35 até, contrata o Alfredo aí, e dá um garantido para ele por um ano. Você está entendendo qual é o mecanismo desse negócio? Né? Com exclusividade, qual é o meu risco? Qual é o risco do dono da corretora? Bruno, contrata lá o Alfredo. Ele vai ficar com você por um ano, e eu garanto esse 35 pau para ele, porque ele vai trazer negócio para você, né? É óbvio que eu estou falando de executivo alto, né? Agora, a mesma coisa vale para o estudante, para o estagiário. A corretora vai lá e fala assim, ó, ao invés de eu pagar 2 mil reais de estagiário, eu dou 2.500 reais para o Alfredo e falo, enche de estagiário aí, Alfredo. E coloca como seu sócio. Coloca no contrato social lá como seu sócio. E o risco trabalhista fica com você, viu, cara? Se der cagada, é com você. Isso aí. Reduz todo o risco da corretora e entrega tudo na mão do assessor de investimentos. Então não é essa maravilha que eu gosto muito, ganho bom dinheiro já, estou há 8 anos com o meu escritório, ganho já como assessor de investimentos quase o dobro do que eu ganhava como superintendente da corretora. Tenho muito menos estresse, eu detestava a vida corporativa de um banco, de política, de tapinha nas costas, não gostava disso. Meu negócio sempre foi atender cliente. Mas não é fácil, não é para qualquer um. É uma construção. Para amanhã, é uma construção de longo prazo. Correto. Concordo totalmente. Está show então, Alfredo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Se eu puder dar as palavras finais aqui. Com certeza, fica à vontade. Muito obrigado por estar aqui com você, Bruno, canal Bom Investidor. É uma satisfação. Estou à disposição de quem quiser conversar, tá? Peço só, manda mensagem do WhatsApp, não liga, manda mensagem do WhatsApp que eu vou responder com certeza. Já sou eu mesmo que respondo. Quem quiser conhecer um pouco mais o aislives.com, entra nas todas as nossas redes sociais, tá? E é isso. Vamos trabalhar por um Brasil melhor, mais justo e mais liberal. Saúde e paz aí para todo mundo. Perfeito, Alfredo. Muito obrigado, né, pela sua participação. Valeu de verdade. Eu acho que esclareceu muita dúvida. Até me ajudou muito também. Eu estou estudando, estou aprendendo as coisas e com as livres eu consegui ficar mais atualizado do que está rolando. Então eu vou deixar todos os contatos seus aqui embaixo, né? Site, grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link direto para as pessoas, beleza? Vai rodar aqui embaixo também os links e aí. Canal do YouTube, né? Canal. WhatsApp, vocês estão também no Telegram, Instagram, deixar tudo completinho aqui pra vocês, beleza? Fredão, mais uma vez, muito obrigado aí, tamo junto, a gente se vê lá no grupo. Beleza, saúde e paz, gente. Valeu, valeu.